Animismo é a percepção de que todas as coisas são dotadas de consciência ou alma, ou melhor, um relacionamento com o mundo que respeita outros seres como iguais a nós e não coloca o ser humano em uma posição central ou de superioridade. O princípio do animismo está muito alinhado com a ideia de magia natural e propõe uma integração do ser humano com o ambiente ao seu redor, no qual ele deixa de ser o centro para ocupar uma posição na grande teia de relacionamentos da natureza. Eu sou Zach Sarapri E eu sou Flávio Lopes. e a conversa de hoje é bruxaria e animismo. Flá, vamos começar falando as diferenças gerais entre esses caminhos centrados na ideia do eu versus caminhos animistas? Sim, vamos sim. Esse é um tema muito importante, né, para começar essa discussão e introduzir uma ideia de animismo, porque grande parte das tradições de magia ocidental, desse esoterismo europeu, está centrado ao redor da ideia do eu, dessa ideia do bruxo que precisa descobrir a sua verdadeira vontade e que tem que se perceber como centro do seu universo. Então, muitos desses movimentos esotéricos, desses sistemas mágicos e espirituais, são sistemas em que a gente fica em si mesmado. Então eles fazem com que nós olhemos muito para nós mesmos, para a nossa própria vida, para dentro, e que nos coloquemos nesse centro da realidade. Um caminho animista, por outro lado, ele vai pedir que a gente faça esse movimento de retorno ao eu, mas que a gente amplie essa percepção para o outro, para aquilo que não sou o eu. E um dos grandes conceitos do animismo é este conceito do outro, com O maiúsculo até que a gente escreve, né? Porque tem a ver com esta percepção daquilo que não sou eu, daquilo que é diferente de mim. Por isso que falar em animismo e bruxaria é diferente de pensar em outros caminhos mágicos. Legal. Você acha que o ser humano se colocando nessa centralidade, ou melhor, não se colocando nessa centralidade, mas tomando para si uma responsabilidade maior por talvez ter essa consciência, é um pensamento delicado? Ele acaba depois podendo virar também um egocentrismo? Eu acho que sim, com certeza. Se a gente olhar para o nosso tempo histórico, para os nossos problemas sociais, para os nossos problemas ambientais, será que eles não vêm dessa ideia de que a gente manda no mundo, de que a gente é superior à natureza, superior à terra, e podemos de alguma maneira, né, abusar da terra, explorar a terra de alguma maneira? Essa lógica de que o ser humano é mais importante que o resto dos seres vivos na natureza parece perpetuar até uma ideia cristã, né? Em que Deus cria o mundo inteiro em 7 dias, aí faz o ser humano e manda ele nomear todas as coisas e controlar todas as coisas, né? Então a gente tem essa ideia arraigada de que nós, seres humanos, somos os donos da Terra de alguma maneira, ou somos os seres mais inteligentes, e temos o direito, né, de explorar a Terra, de colonizar a Terra, de nos pensarmos donos da Terra de alguma maneira. E a ideia do animismo é que a gente reveja todos esses termos, de que a gente pare de se ver como o centro cósmico e que a gente coloque a natureza, o relacionamento com a natureza nesse centro, né? Então, sim, é uma filosofia que combate esse egocentrismo exacerbado, onde a gente vai se colocar, ou colocar a humanidade num lugar de superioridade em relação à natureza. Não, o que eu quis dizer até foi de a gente pegar uma maior responsabilidade para nós. Não de se pôr como superiores, mas de nos colocarmos como responsáveis por algumas coisas. Por exemplo, a gente tem que estabelecer um relacionamento de benefício mútuo, né, entre os espíritos com que a gente trabalha, as ervas, os ancestrais, elementos, deuses, etc. Mas a pedra está lá parada, o cristal, o incenso está ali parado. Eu vou ter que fazer uso disso. Querendo ou não, se eu me sinto o centro da atenção e uso aquilo como uma exploração, não é legal. Não é o que o animismo traz. Tô indo bem no meu raciocínio? Sim, sim, isso mesmo. É mais de colaboração. Mas como que gera essa colaboração, sendo que quem está tomando a decisão de fazer aquilo sempre sou eu, e não o cristal, e não o incenso, e não o Pois animal? é, esse é o pulo do gato. Hum. Uma visão de mundo animista desafia essa ideia de que as coisas estão lá paradas e a gente é que toma a iniciativa. E o que o animismo vai nos dizer é que isso não é verdade, que todos esses outros entes da natureza, né, os animais, as plantas, as pedras, a paisagem, o céu, o vento,
E esses espíritos da natureza todos, eles são pessoas, como a gente, são pessoas. Só que eles são pessoas não humanas, eles são outro tipo de pessoas. E como pessoas, esses seres eles têm agência sobre nós. Eh, então o animismo nos desafia a ter essa visão de mundo. Então vamos imaginar que eu estou numa loja de cristais, e aí eu quero comprar um quartzo rosa para mim. E Uhum. aí eu vou olhar esses quartos rosa, parece que é isso que está acontecendo. As pedras estão lá paradinhas, inertes, e eu que estou sendo o agente que está lá olhando, escolhendo, pensando. Mas na verdade não, vai ter uma pedra que vai chamar a minha atenção, que vai exercer um fascínio sobre mim de alguma maneira, né? Ela vai brilhar aos meus olhos de alguma maneira e eu vou escolher aquela ao invés de outras. Ou seja, aquele cristal teve alguma agência sobre mim, ele atuou sobre mim. Não sou apenas eu que atuo sobre aquele mineral. A mesma coisa quando a gente faz um trabalho mágico com uma planta, parece que a planta não está fazendo nada. Mas se a gente faz um banho de ervas, por exemplo, o que a gente quer não é que a planta atue sobre nós. Então, esse papel se inverte, né? Então, no animismo a gente pensa que todos esses outros seres com os quais a gente trabalha são seres que têm consciência, são seres que têm de alguma maneira agência, eles têm uma personalidade própria, e a gente quer que eles trabalhem com a gente se abre para que eles nos influenciem também. Como quando você vê um nascer do sol ou um pôr do sol muito bonito. Quem está sendo tocado e transformado naquele momento? Você, né? Então, o pensamento animista pede que a gente ganhe essa consciência de que a gente é influenciado o tempo inteiro por essas forças, por esses seres, por essas presenças, só que a gente não aprendeu desse jeito, porque o nosso paradigma ocidental moderno fala que não, que nós somos o sujeito, que o resto é o objeto, e que a gente é que tem agência, a gente que faz as coisas, a gente que escolhe, a gente que manipula, quando não é bem verdade, né? Não, eu concordo. Mas é uma prática realmente a se aprender, reaprender, ressignificar, porque muitas vezes a gente tem essa noção errônea de que nós é que decidimos, né? A planta tá parada. Se mesmo que ela esteja agindo sobre mim, eu que quis fazer o banho. Não é o banho que pulou, Isso. a chuva não veio, a chuva sim agiria sobre mim. Mas o banho com a erva, o cristal, que aliás foi retirado lá da caverna, lá do fundo da terra, alguém foi lá e retirou, ele não subiu e agiu. Mas eu entendo essa troca, eu só acho que realmente é questão de meditar muito, de entender, de aprender. Como que você, eh, falaria para os ouvintes começarem com alguma prática de mudar essa ideia, de entender, de observar que a gente tem uma troca, uma colaboração e não só uma exploração? Eu falo bastante desse tema no Grimório da Magia Natural, no meu segundo livro. Ele é bem centrado nesses princípios, nessas ideias. Lá tem vários exercícios que as pessoas podem fazer para explorar eh, essa visão de mundo, essa percepção de mundo. Mas alguns exercícios simples que as pessoas podem fazer é começar a ganhar consciência de como tudo que a gente faz sobre o planeta, de alguma maneira, está interligado com outras pessoas. Então, para a comida que chega no nosso prato, estar no nosso prato, alguém precisou plantar isso, alguém precisou cuidar dessa plantação, alguém precisou colher, preparar esse alimento, embalar esse alimento, levar ele para o supermercado. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas, né, num simples prato de comida que você come. Além, é claro, da própria substância que você está consumindo ali, que é uma substância que estava viva em algum momento, né? A vida se alimenta da vida. Então, começar a ganhar consciência disso é importante. Começar a ganhar consciência de como os elementos interferem na sua vida é importante, algo que a gente fala bastante aqui, né? De prestar atenção na água que você bebe, e enquanto você bebe essa água, você pode contemplar: essa água já foi chuva, essa água já foi rio, essa água já foi mar, essa água já foi lágrima. Olha como todas as coisas estão conectadas, né? Então é começar a ganhar essa percepção de que fazemos parte de uma grande teia, estamos conectados numa grande teia de relações e não somos seres tão individualizados assim como a gente pensa. Tudo que a gente faz reverbera nas nossas relações, né? Se você tá de mau humor um dia e sai de casa mal-humorado, olha o dia de quanta gente você pode estragar assim com o seu mau humor, né? O mau humor vai sendo contagioso, assim como o bom humor pode ser muito contagioso, contagiante, né? Então, Uhum. é começar a ganhar consciência disso, de como essas energias reverberam pelas pessoas ao nosso redor e de como as coisas que estão ao nosso redor também interferem na nossa consciência, também interferem, no nosso padrão de pensamento, nas nossas emoções. Muito lindo. Você traz também lá no seu livro, e muitas vezes aqui no podcast,
o preço da nossa vida para o planeta. E isso também tem a ver com essa troca toda, né. Fala um pouco disso, porque eu acho muito lindo quando a gente acaba é lindo e assustador, porque também entra na questão da lei tríplice, de faça o que desejar sem a ninguém prejudicar, mas ao mesmo tempo a vida se alimenta de vida, Isso. e a gente acaba tendo que consumir outras vidas para viver, igual voltaremos para a terra que virará capim, etcétera, se assim for, né, para Uhum. alimentar esse ciclo da vida. Fala um pouco disso. Sim, eh, como pessoas que celebram a natureza, pessoas que celebram a terra, os ciclos das estações, nós estamos muito conectados a essa ideia de como a natureza é criativa, de como a natureza produz vida o tempo todo. E se a gente olha ao nosso redor, a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo, né? Plantinhas nascendo ali no meio do concreto da rua, às vezes rompendo o concreto, encontrando uma brechinha para crescer em direção ao sol. Então a vida da natureza pulsa, a vida quer se multiplicar, a vida quer se manifestar, a vida quer crescer, prosperar. Só que isso tem um preço, né? E que é se alimentar da própria vida. Então, ao mesmo tempo em que o ventre da natureza dá luz a todo momento, a boca da natureza devora a todas as coisas, a todo momento. Então, ao mesmo tempo em que a natureza tem um grande impulso criativo, a natureza também tem muita fome e os dentes da terra, eles são vorazes, né? E para que qualquer forma de vida possa sobreviver, possa se manter viva, ela precisa se alimentar de outras fontes de vida, de outras formas de vida. Olha só, gente, o quanto a gente come num dia, né? Olha quantos seres estão presentes na nossa alimentação por dia. Se a gente multiplicar isso por uma semana, por um mês, por anos da nossa vida inteira, quantas formas de vida será que não foram sacrificadas para que a nossa vida fosse mantida, né? Pensar nisso e ganhar consciência disso pode transformar as nossas vidas profundamente, desde a maneira pela qual a gente se alimenta, né, pensando em como a gente usa esses recursos, até a maneira como nós estamos retribuindo isso para o coletivo, como a gente está retribuindo isso para a natureza de alguma forma, né, porque se a natureza investe na gente para que a gente esteja vivo, como você estava falando lá no começo, né, Zach, a gente tem um papel, a gente tem uma responsabilidade de ganhar consciência disso e de alguma maneira tentarmos preservar esses ciclos, guardarmos esses ciclos, nos relacionarmos com mais harmonia. Porque vai chegar um momento em que, sim, é verdade, os nossos corpos voltam para a Terra e a gente também se dissolve nessa teia da vida para alimentar outras formas de vida, mas isso é tão pouco comparado a tudo que a gente recebeu, a gente precisa dar mais, né? A gente precisa proporcionar mais de volta para o coletivo, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelas nossas ideias, para que a gente possa retribuir tudo isso, né? E manter esse cuidado com a natureza que é tão necessário e tão importante, porque nossa vida custa muito caro mesmo, né? Muito caro. Pensando na nossa vida como individual, mas pensando na nossa vida como a vida do planeta, como um conceito eu acho que mais monista, tudo viria da mesma a gente na verdade está alimentando o todo, e esse todo Isso. está se retroalimentando, é meio que isso? É meio que isso, exatamente, né? O monismo é um conceito muito bonito, muito pagão, que é essa ideia de que tudo vem de uma fonte sagrada. Então, o monismo é diferente de monoteísmo, né? Monoteísmo é a ideia de que só tem um Deus verdadeiro, e é essa crença das religiões abraâmicas, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. São religiões monoteístas. Mas uma visão de mundo pagã, ela é uma visão que se aproxima da ideia de monismo, que quer dizer tudo provém de uma mesma substância. Tudo o que existe, existe a partir de uma mesma substância. E essa substância que cria todas as coisas, ela é a divindade máxima, ela é essa deidade máxima, que às vezes a gente chama de deusa, de maneira abstrata. Tem vários outros nomes em outros caminhos para chamar essa força, né? Mas é como se essa força fosse o oceano, e cada coisa que existe fosse uma onda desse oceano que se eleva, ganha uma forma, depois volta e se dissolve, se mistura aquelas águas para uma nova onda vir e uma nova forma eh, se formar, sendo redundante nas palavras. Mas essa é uma visão de mundo monista, né? Entender que tudo vem de uma mesma substância e essa substância é sagrada, como se a gente estivesse olhando para uma grande maquete de uma cidade inteira, só que toda essa maquete é feita de argila, né?
Essa argila seria a substância dessa deidade primordial, da divindade, do que a gente chama de sagrado, do que algumas pessoas chamam de espiritualidade. Tudo é feito dessa mesma substância. E a gente é o próprio universo se olhando, se enxergando, se reconhecendo, né? Então, essa é uma visão de mundo monista. Quando a gente faz isso, muitos caminhos vão falar disso, né? De perceber como você é uma deidade, de entender que você é uma deidade caminhando pela Terra. Mas aí o animismo vem falar, não basta parar no eu preciso enxergar isso no outro também. Eu preciso enxergar que cada pessoa que cruza a minha vida é tão sagrado quanto eu, cada serzinho, cada vírus, cada bactéria, cada plantinha, cada semente, cada ameba que existe na Terra é tão sagrado como eu, porque vem dessa mesma fonte, é uma forma diferente, que existe de uma maneira única, própria, é uma maneira única do universo se experimentar, do universo se conhecer. Então, todas as coisas são sagradas e têm o seu lugar nessa teia cósmica, né? Só que a gente, quando a gente se coloca no centro, a gente quebra essa teia e a gente acha que a gente é melhor, mais especial, mais importante. Então, a gente precisa deixar esse centro, sair desse centro, colocar essa divindade máxima, essa totalidade da consciência no centro de volta, né? Me lembra muito esses filmes pós-apocalípticos que parece que o mundo vai se acabando, a gente acaba com tudo, vem vírus, falta de água, e o ser humano tá ali, no meio do deserto, com um pano na cara, mas ele continua lutando para sobreviver. Eu meio que sempre discordo disso, porque parece que assim, se o mundo não tá vivendo, a gente também vai morrendo, né? Não dá pra gente ficar vivo se o resto não tiver vivo. Então esse pós-apocalíptico de filme sempre me faz pensar nisso, assim. Quão difícil é essa sobrevivência se cada coisa não está no seu lugar, se alguma coisa foi que já tá acontecendo, né? Tem muita coisa faltando, espécies em extinção, o mundo dando sinais. E a gente aí tranquilão, achando que a gente vai conseguir viver no deserto depois de um tempo e ter tecnologias para isso. Mas esse equilíbrio, esse retorno fica muito claro para mim nesses filmes pós-apocalípticos, sabe? Foi uma Sim, visão hum, verdade. Eu acho que a louca. pandemia mostrou muito disso pra gente, né? A pandemia mostrou como um vírus invisível pode atrapalhar completamente o nosso senso de segurança, mostrar como essa segurança que a gente tem é frágil, como essa noção de que a gente é melhor que a natureza é frágil, é delicada, né? A gente mente pra gente mesmo, na verdade. Tem um texto do Freud muito legal, em que ele fala que a gente constrói a civilização porque a gente quer se proteger da natureza e que o ser humano percebe a natureza como terrível, né? A natureza tem tempestades, a natureza tem frio, tem vendaval, tem terremoto, tem seca, tem queimada. A natureza tem muitas intempéries, é terrível. Para a gente se proteger desse senso de não sei o que vai acontecer, a gente constrói toda a nossa sociedade, né? Ao redor disso a gente faz casa para se proteger é, do frio, do dia e da noite, para termos esse abrigo contra os animais, mas a natureza é muito terrível pra gente, a gente é um serzinho muito frágil, né, a gente não tem presa, a gente não tem garra, a gente não voa, a gente não respira embaixo d'água, a gente tem uma desvantagem terrível aí em relação aos outros seres, né. E acho que a pandemia mostrou isso, como somos serizinhos frágeis, basta uma coisinha invisível, né, para a gente poder ser dizimado. E acho que uma outra lição grande da pandemia foi como a gente está muito interconectado pelo ar que a gente respira. Então, o ar que eu respiro pode prejudicar não só a mim, pode prejudicar todo mundo que mora comigo, das pessoas que moram comigo, uma outra rede, uma outra rede, uma outra rede de pessoas, até que isso reverbera para o mundo inteiro. A gente teve um exemplo concreto disso, né? E aí as pessoas perguntavam bastante assim, durante a pandemia para pessoas religiosas, de uma maneira geral. Como é que a sua religião vê isso, né? E aí muitas pessoas falavam assim: ah, é um castigo sobre a Terra, porque o ser humano está destruindo tudo e a natureza se vingando de nós. E o que eu disse para as pessoas é que não, essa noção de que a natureza está se vingando do ser humano ainda põe o ser humano no meio, né? É por causa de Uhum. nós, assim. Então ainda tem uma autoimportância horrível nisso, um orgulho, né? De que a gente acha que a natureza criou um vírus para nos dizimar. Não, o vírus está sendo o vírus. Pobres de nós, seres humanos, que somos frágeis a ele, mas poderia ser um porco, poderia ser uma galinha, como a gente já viu nas gripes aviárias, nas gripes suínas, não, é que dessa vez foi uma gripe que pegava na gente, né? E o vírus estava sendo o vírus, ele não era bom ou mal. Ele era mal para a gente, mas se a gente pensar por uma ótica, por uma ética do planeta, do universo, ele não é bom nem mal, ele está querendo sobreviver. Ele tá lutando pela sobrevivência dele, assim como a gente faz. Ele é mal do nosso ponto de vista, né? Então,
De novo, essa percepção animista chama a gente para ter essa consciência de que a gente é só mais um elemento dentro dessa grande teia de relações. Que lindo, como sempre, muitas reflexões. Quero saber, não mudando de assunto, mas indo para um outro lado, sobre os ancestrais. Porque nós estamos aqui hoje, tudo que veio lá atrás fez com que nós estivéssemos aqui, a gente não surgiu do nada, né? A natureza vai se modificando, se renovando, quando não termina algumas espécies aqui, começam outras ali. Mas nós viemos de outras pessoas que também não estão mais aqui, mas que passaram por esse mundo, deixaram o seu legado. E qual é a importância dos ancestrais? Tem muitos tipos de ancestrais, né? Mas aqui, já que a gente está falando dessas coisas que são tão telúricas, vale a pena falar dos nossos ancestrais de sangue, né? Porque esses ancestrais de sangue são aqueles que formaram o nosso corpo. Então, olha só, né? Nem o nosso próprio corpo, que é o nosso contato imediato com a realidade, veio da gente, vem do nosso esforço, vem do nosso ideal. Não, nos foi dado, ele foi construído por esses ancestrais. E parte de cada um desses ancestrais vive na gente de um jeito muito literal, no nosso DNA, né? Com coisas muito maravilhosas e com coisas muito terríveis, todas as doenças genéticas e todas as grandes potencialidades que são transmitidas. Então, olha só, né? A nossa existência nesse mundo e nessa natureza tem um contorno. Esse contorno é o nosso corpo. E esse corpo veio de outras pessoas. Ele é um uma amálgama de muitas outras vidas, de muitas outras histórias. E, mais uma vez, isso nos mostra como não somos seres individuais, como não somos seres tão independentes quando a gente acha. Nossa existência física dependeu de uma série de histórias, de uma série de encontros entre as pessoas e de uma série de legados, e tudo isso vive na gente, né? As histórias desses ancestrais cantam no nosso sangue. A história desses ancestrais cantam na nossa carne, no nosso corpo, na nossa voz, no nosso jeito de andar, no nosso olhar, na nossa aparência, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira do corpo funcionar. Então, o simples fato da gente estar vivo agora, respirando, é um presente de centenas, milhares, milhões de pessoas que vieram antes de nós e que, se tudo não tivesse acontecido como aconteceu, talvez a gente não estaria aqui hoje, agora, dessa maneira, com esse corpo, com essa identidade, né? Então, os ancestrais não estão longe da gente, eles estão aqui na nossa carne, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa voz, né, no jeito que a gente fala, de maneiras que a gente nem percebe, que a gente nem se dá conta. Eles vivem através de nós, eles vivem em nós, eles estão vivos em nós, né? Nós somos o que resta dos nossos ancestrais caminhando sobre a terra. E isso é tão bonito, e perceber isso é tão bonito. De novo, tira a gente desse lugar de achar que tudo depende da nossa escolha, tudo depende da nossa vontade. Claro que essas coisas são importantes, esses conceitos são importantes. Para a gente fazer magia, a gente precisa da nossa vontade, a gente precisa da nossa intencionalidade, da nossa força, mas a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso junto com todas essas forças que, juntas, trançadas numa grande trança, são o que a gente chama de eu. Então, tudo aquilo que eu chamo de eu não é só um fiozinho único, é uma trança de várias relações, de todas aquelas vidas que estão dentro de mim, porque é o que eu como, de todas as pessoas que vieram antes de mim, das pessoas com quem eu convivo, das ideias que eu recebo, das experiências que eu passo, dos bons encontros da minha vida, dos encontros ruins da minha vida, né? É essa grande teia que faz essa grande trança da vida que a gente chama de eu. Legal. Ó, os ancestrais, muitas pessoas, eu uma delas, a gente pensa em ancestralidade, parece que é quem já morreu. Ancestrais já não estão mais aqui. Não, ancestrais muitas vezes estão ainda entre nós, né? Pessoas, pais, avós, bisavós, são nossos ancestrais. É ou não é? Sim, 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 verdade. E aí eu posso aprender com esses ancestrais, lá de trás, o que eu quero, mas também eu posso discordar, querer seguir um caminho diferente, Claro. ainda assim respeitando e honrando esses ancestrais, porque é isso, eles são parte da gente, por mais que a gente aprenda ou queira seguir algo diferente. Mas como vamos falar de uma prática agora animista, como eu devo honrar aqueles que eu quero seguir o caminho, mas ao mesmo tempo também se eu aprendo alguma coisa que eu não acho certo ou que eu vejo Uhum. por um outro viés dessa ancestralidade, não só dos ancestrais, mas de pensamentos e culturas, como me fala um pouco dessa prática animista, tendo em conta tudo que está ao nosso redor, mas também o que veio lá de trás, né, do passado até agora. Sim.
quando a gente olha para os povos, que têm essa relação mais profunda com a terra e que desenvolveram esses conceitos dos ancestrais como antepassados que já morreram, na verdade, esses povos vão pensar nas pessoas que já morreram, o que a gente vai ver é que nem todo mundo se torna um ancestral. Os ancestrais são aqueles mortos que são dignos de serem lembrados, né. Olha que E hoje a legal. gente e hoje a gente tem esse pensamento de que só porque a pessoa morreu, ela virou tanta, né. Então morreu, e aí a pessoa se iluminou, ficou perfeita, porque morreu, ficou sábia, é um espírito sábio, é um espírito de luz, e não, a morte é só uma passagem daqui para o outro plano. Se a pessoa ela é maligna aqui, ela será lá também. Se a pessoa é rancorosa, se a pessoa tem qualquer traço muito ruim, depois que ela morre isso permanece. Então, eh, dentro dessas culturas o que a gente vai ver é que os ancestrais não são todos os mortos, os ancestrais são os mortos que valem a pena de serem lembrados, são aqueles mortos que deixaram um bom legado, um bom relacionamento, né. Então se você que está ouvindo a gente tem aí alguém da sua família que morreu e que te fez mal de alguma maneira, te prejudicou muito de alguma maneira, isso não quer dizer que só porque essa pessoa morreu você precisa ir lá e manter uma relação com essa pessoa. Os nossos ancestrais são aqueles mortos que nós queremos lembrar, são aqueles mortos que de alguma maneira nos influenciaram positivamente. E aí como é que a gente faz esse contato, né, como é que a gente faz essa prática? Uma das maneiras mais simples de fazer isso é na nossa casa preparando um cantinho para esses ancestrais, fazendo um pequeno altar de ancestrais, em que a gente pode colocar a foto dessas pessoas ou o nome dessas pessoas, objetos dessas pessoas. E algo interessante de um ponto de vista animista que a gente faz quando a gente vai trabalhar com ancestrais ou com qualquer outro ser com o qual a gente quer se relacionar, é que a gente não vai usar só a nossa linguagem, a gente vai usar a linguagem daquele espírito. Então, se eu quero, manter uma relação com a minha avó, por exemplo, que não era bruxa, ela era católica, e eu vou montar um altar de ancestrais para minha avó, eu não vou ficar colocando só um monte de coisa pagã lá que não tem nada a ver com a minha avó, porque é o meu a minha prática. Eu vou colocar coisas que eram importantes para aquela pessoa, talvez eu coloque lá uma imagem da santa que ela tinha, que ela era muito devota, né, ou um terço, ou qualquer símbolo assim. Ou se eu estou pensando num antepassado que era budista, eu posso usar elementos, dessa prática, dessa cultura, por quê? A gente não quer usar só a nossa linguagem, a gente quer respeitar a linguagem do outro e trazer para esse ambiente de conexão, que pode ser um altar, por exemplo, elementos que façam parte da comunicação do outro, que sejam instrumentos de comunicação desse ancestral, desse antepassado, né? E aí aqui de novo, olha só como isso nos desafia, né? Às vezes ter que lidar com questões das quais a gente teve que se desligar. Eu não sou católico, por exemplo, eu nasci numa família católica e me desliguei dessa religião muito cedo. Mas se eu quero me comunicar com um antepassado da minha família que era dessa religião, é muito mais fácil fazer isso usando imagens que vão honrar a memória daquela pessoa e o que era importante para aquela pessoa, do que se eu colocar lá um monte de deuses pagãos que não querem dizer nada para aquele espírito, não querem dizer nada para aquela pessoa, né. Então, de novo, o pensamento animista nos ensina essa ideia da humildade, de que e do respeito pelo outro, né, do respeito pela alteridade, do respeito pela diferença. Eh, Essa é uma prática simples que a gente pode fazer para manter um altar dos ancestrais. Colocar objetos que são significativos para nós e para aquela pessoa, eh, fazer oferendas de comidas que eram gostosas ou agradáveis, às vezes um pouquinho da terra do cemitério onde essa pessoa está enterrada, ou representações da família. Uma coisa que eu ensino a fazer em algum dos meus livros é o que eu chamo de vela de sangue, em que você prepara uma vela e aí quando ela está secando você põe uma gotinha do seu sangue naquela vela para que isso tenha essa energia desses ancestrais para você acender ali quando você vai se comunicar, e de cuidar desse cantinho da tua casa, né, lembrando que ali é esse lugar do coletivo, desses espíritos que zelam pela sua família. Quando alguém nasce na família, você vai lá e conta para esses ancestrais e apresenta. Se alguém morre ou se alguém está doente, você vai lá nesse altar e conversa com ele, conversa com esses seus ancestrais, né, recebe essa pessoa talvez como um antepassado ali. Então ele é um ponto de conexão que ancora essas energias positivas da tua família que estão junto com você, que você sente que estão conectadas com você e que querem estar com você, né. Então é de novo aquilo, a gente não precisa cultuar nenhum ancestral só porque a pessoa morreu e era da nossa família, não. Mas são aqueles mortos amados, aqueles mortos queridos, né. E que às vezes ao longo desse trabalho vão se apresentando, a gente vai descobrindo eles ao longo do processo, é muito louco isso. Quando a gente começa a mexer nessas coisas de ancestralidade,
a gente vai descobrindo essas pessoas, às vezes por um parente que vem e conta uma história, uma foto que chega em você, uma receita que chega em você, essas pessoas vão chegando, elas querem falar, né. E aí se tem essa ideia de que os ancestrais querem ser ouvidos, eles querem contar as histórias deles, a gente tem que aprender a silenciar a nossa voz e escutar para receber essa sabedoria. Talvez até alguém que você não tenha conhecido, né, um bisavô, É, um tetravô, exatamente. eles se apresentam. Me fala um pouquinho de Genius Loci. É Loci ou Lossi? Loki. Loki. É. Qual que é esse conceito? O Genius Loci ele é um espírito do lugar, né. É o termo romano para espírito do lugar. Então é essa ideia de que cada lugar, cada ambiente tem uma alma. Todos os lugares têm uma alma, nossa casa tem uma alma, a praça na frente da nossa casa tem uma alma, as ruas têm uma alma, o prédio onde a gente trabalha tem uma alma. Então não só os lugares naturais, mas as construções humanas também. Todos os lugares eles têm uma alma própria. E essa alma nos influencia diretamente, né. A gente sabe que a nossa casa, ela é um reflexo direto de como a nossa energia tá, e tem essa simbiose entre a gente e a casa, né. A gente melhora a casa, a gente melhora, a gente piora, a casa fica esquisita. Então, aprender a trabalhar com as almas dos lugares é perceber como esses ambientes nos influenciam o tempo todo, e como a gente é influenciado o tempo todo por esse ambiente. Uma prática que eu ensino no Grimório para as pessoas fazerem é de trabalharem com essa ideia do espírito do lugar em um ambiente natural. Então elas podem explorar algum lugar da natureza perto da casa delas, pode ser um parque, pode ser uma praça, pode ser um lugar mais selvagem, mais distante da civilização, assim, dependendo de onde você mora, né, em que você vai caminhar descalço e vai ouvir a natureza, vai olhar a natureza. Então você vai ficar caladinho e vai deixar que o espaço converse com você pelos seus sentidos. Olha com atenção e com cuidado e vê as sensações que essa visão desse ambiente te provoca. Escuta os sons da natureza que tem ali. Caminha descalço e sente o toque da grama, da terra, do chão nos teus pés, né? Sente o cheiro das plantas que tem ali. Tenta escutar os animais. Então é deixar que, mais uma vez, o ambiente te influencie, é sair desse lugar do sujeito e deixar que a natureza se torne o sujeito, deixar que o lugar se torne o sujeito e deixar que esse lugar te ensine sobre ele, né. Você pode procurar os 4 elementos da natureza naquele lugar, encontrar pontos onde esses elementos se concentram, meditar ali com esses elementos. Então é sobre aprender a contemplar, observar e se permitir ser tocado pela natureza. E não olhar para a natureza pensando: "Ah, para que que eu posso usar aquela árvore ali? Aquela flor serve para que feitiço?". É abrir mão desse olhar utilitário da natureza, que a gente quer usar todas as coisas ao nosso favor, e pensar: "Como eu posso servir a esse lugar, né? Como eu posso tornar esse lugar melhor? E que lugar é esse? Como eu posso deixar que esse lugar toque a minha alma e me deixar ser transformado por esse lugar?". Que lindo. Quando você estava falando de lar, eu pensei muito nisso, e agora suas últimas palavras me fizeram entender que eu não estava sendo animista, que eu pensei: como a gente vai usar uma erva para defumar o local? Como a gente vai usar uma pedra? E não é usar, é às vezes como essa troca vai ser feita Isso. para que o nosso lar melhore. Que dicas que você tem para uma pessoa que agora já pensa, ouvindo esse episódio: "Quero me harmonizar com esse espírito do lugar", seja o meu lar, seja o meu bairro, seja o meu trabalho, sem, claro, sem essa exploração, mas sim com essa colaboração. Uma dica muito legal é fazer um altar doméstico, talvez por espírito da casa, né. Então, dentro dessa visão de que as coisas têm alma e de que as coisas têm vida, se tem essa ideia da casa. Se a gente olhar para as culturas pagãs do passado, todas elas vão pensar em algum tipo de espírito doméstico, né. Então, lá em Roma, a gente tinha os espíritos lares, que são esses ancestrais coletivos, em várias outras culturas a gente vai ter outros nomes para esses espíritos domésticos, que são espíritos que estão ligados à família ou que estão ligados ao cuidado da casa, né. No folclore da bruxaria a gente tem, uma ideia de uns seres que eles visitavam a casa das pessoas à noite, e aí se essas casas estavam arrumadas, eles davam recompensas, e se a casa estava muito bagunçada, eles faziam mais bagunça ainda, né. Olha, Então, se tem esses folclores, né, a maneira da gente aprender sobre essas forças é estudando o folclore de vários lugares. E essa ideia de que a nossa casa tem vários moradores que não são só a gente, não são só os humanos,
é uma maneira da gente começar a ganhar essa percepção, né. Então, fazer um altar na sua cozinha, por exemplo, que é um altar da casa, dos espíritos da casa, e aí tem 2 espíritos que são muito interessantes, né, que sempre foram muito interessantes para essa ideia da vida doméstica. Um deles é o espírito do fogo, que era o espírito da lareira, de onde as pessoas cozinhavam, de onde as pessoas cozinham até hoje, né, de onde as pessoas se alimentam, esse lugar de onde a família se reúne, onde é mais quente, onde as histórias são contadas. Então, o espírito do fogo, que antes era na lareira, hoje é o espírito do nosso fogão, né? Se a gente parar para pensar, o fogo que a gente tem é o fogo do nosso forno, do nosso fogão. E o espírito das fontes, né? O espírito dos poços, o espírito da água, de alguma maneira, que hoje está na nossa casa, nas nossas torneiras, nos nossos filtros de água, nos nossos chuveiros. Então, são esses 2 elementos que, de alguma maneira, possibilitam que a vida aconteça na casa, o fogo e a água. Então é legal, né, que você tenha uma vela ali, talvez que você acenda no seu fogão para abençoar a sua casa, um potinho com água que você tem na sua casa e que você vai usar para regar suas plantas, e tentar cuidar da tua casa, cuidar dos espaços da tua casa, com essa noção sacra de que tem outras forças que vivem ali, teus ancestrais estão ali com você, os espíritos da terra estão ali com você, né, e que é uma maneira da gente transformar uma coisa muito cotidiana, que é o cuidado com a nossa casa, o cuidado com as nossas coisas, nessa noção de que, nossa, tem outras vidas aqui, tem outras forças aqui comigo, né. Muitas vezes a gente não consegue usar dos nossos 5 sentidos para ver isso tudo, Isso, mas saber que elas existem, reconhecer e ter esse é igual o Wi-Fi, né, eu não tô vendo o Wi-Fi, mas ele tá isso. lá, a gente sabe que ele existe e não Sim, tá nenhum dos nossos sentidos capta. É uma é uma forma mesmo da gente começar a ter consciência, se não é harmonizar a palavra que eu quero, que hoje eu tô maravilhoso. Se conscientizar sim. de tudo que você falou aqui, e é muito lindo, muito lindo. Fala um pouquinho dos seus livros, quero saber onde encontrá-los, porque a gente citou algumas vezes e claro que muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio se interessaram e querem saber onde encontrá-los, quais os títulos e comprá-los. Bom, tenho 2 livros, o primeiro deles é Bruxaria Solitária, um livro em que eu exploro as práticas pessoais de bruxaria por um viés mais cerimonial, falando um pouco da história da Wicca, desses parâmetros básicos de como a gente pratica, como fazer um ritual. É um livro que tem vários exercícios, muito interessante tanto para pessoas que estão chegando, quanto para pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento. Eu digo que todo mundo é bruxo solitário, né, mesmo a gente que tem grupo, a gente sempre é solitário de alguma maneira, e acho que o livro traz um passo a passo estruturado de um treinamento mesmo formal, parecido com o que uma pessoa teria se ela entrasse num coven, entrasse numa tradição. Então, o livro visa preencher essa lacuna, né, de dar para as pessoas um treinamento formal estruturado. Ele tem aspectos teóricos e práticos. Depois, eu escrevi o Grimório da Magia Natural, que tem uma pegada de magia natural, daquilo que a gente faz fora dos sabás, fora dos esbás, fora desses rituais formais, e que está muito mais alinhado com essas ideias do que a gente está falando aqui hoje, de uma visão de mundo mais integrada, em que a gente percebe a natureza como sagrada, a gente ganha consciência dessas coisas. Lá tem vários exercícios também, mais exercícios até que no primeiro, para as pessoas se conectarem com essas forças da natureza, aprenderem a perceberem essas forças. Os livros estão disponíveis nas livrarias, são publicados pela Editora Alfabeto, vocês encontram no site da Editora Alfabeto, encontram no site da Amazon, e dependendo da livraria que você for, tem ele lá também. Esses dias Tem eu fui comprar vários. vela aqui numa casa de magia que tem aqui pertinho de casa, assim, de bairro, e lá tava meu livro, então ele tá por aí também, dá para achar ele Tá por aí, pelo nas Brasil livrarias. todo. Em Sim. Curitiba não teve uma livraria que eu entrei dessas grandes, né, das conhecidas, que eu não tenha visto um deles lá. Estão sim. Flá, muito obrigado por colaborar com o teu conhecimento com todos nós. E é isso. Ah, eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Espero que esse podcast inspire as pessoas, que elas se conectem. E é um desafio, né, gente? A gente tá falando disso, é tudo muito bonito no jeito de falar, mas muito difícil de pôr em prática. Muito difícil de pôr em prática, né? Eu mesmo não me considero um expert nisso de maneira nenhuma. Tô tentando viver dessa maneira, tô buscando aprender e conhecer cada vez mais e levar isso para a prática, que é o difícil, né? Falar a gente fala, mas o difícil é a gente pôr em prática. Então, espero que esse podcast nos inspire a transformar nossa vida, transformar a maneira como a gente se relaciona com a Terra. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. É isso, é difícil, mas a gente vai tentando a cada dia, tentando com muita magia e bruxaria.
na sua vida todos os dias. Até o próximo episódio. Tchau.